Olá e vamos para mais uma aula do nosso preparatório de filosofia para o Enem, onde continuaremos falando sobre epistemologia, nossa terceira aula sobre o tema e eu prometo para vocês a última. Eu entendo que epistemologia é um tema um pouco complicado, mas é um dos temas mais importantes da filosofia, porque é basicamente a questão primeira da filosofia, né? Quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando principalmente sobre a nossa experiência enquanto humanos e nossa experiência enquanto seres vivos. Nós estamos analisando, principalmente, quando nós analisamos epistemologia, nós estamos analisando nós mesmos. Então, sabe, é uma das coisas mais importantes que nós podemos estudar dentro da filosofia. E isso eu digo assim com plena convicção. Então eu ainda estou lá no reino da crença, lembra da primeira aula de epistemologia? Pois é, isso é uma coisa que entra no reino da crença, não é uma coisa que é verdade. Mas eu tenho, sim, plena convicção de que, sem um estudo aprofundado da epistemologia, nós acabamos nos afastando, nos apartando muito da verdade, né? Enfim, o que eu queria dizer? Tá. E hoje nós vamos tratar do problema do regresso. O problema do regresso é uma das questões, é um dos complicadores da epistemologia, né? Lembra que na primeira aula de epistemologia eu falei do problema de Gettier, né? Que nós não temos como saber se um conhecimento, se uma crença justificada, ela conta como conhecimento, né? Por mais que seja verdadeira, né? Então a gente tem lá aquele diagraminha, vou fazer aqui em cima mesmo, porque eu quero usar esse espaço todo. A gente tem o diagraminha de Venn lá, né? A gente tem aqui, uma bola, a gente tem outra bola. Então aqui a gente tem a crença, aqui a gente tem a verdade, aqui a gente tem uma esfera no meio dos dois, que entra o conhecimento e aqui a justificativa, né? Então, dá para entender bem? Dá para ler mais ou menos? Enfim, é mais para vocês pegarem a ideia aí de que nós temos toda essa ideia de que temos a junção da crença com a verdade e dentro dela tem um pequeno espaço onde fica o conhecimento legítimo. E esse foi o problema de Gettier, né? Foi a análise concreta de... Pois é, e aí? Onde que realmente está o conhecimento nessa história toda de crença, de verdade e de justificativa, né? Pois então, vamos ao problema do regresso. E o que é o problema do regresso? Né? A questão é que, em toda a história, buscou-se um fundamento para o conhecimento humano, né? Então, isso eu acho a questão mais divertida da filosofia epistemológica. Porque a preocupação da filosofia é sempre um fundamento, uma substância para as coisas, né? E o conhecimento humano não poderia, e não iria, e não deveria ser diferente. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos no mundo sensível, no mundo das experiências, no mundo concreto, no mundo no mundo real, nós precisamos, o ser humano, ele depende de explicações para as coisas, independente de qual seja. A necessidade humana por explicações, ela é algo da nossa própria natureza, assim. Não tem uma explicação para essa necessidade de explicações, por mais esquisito que isso soe, né? Então não tem como falar, nós precisamos de explicações porque isso ou porque aquilo. Não, nós precisamos de explicações porque nós precisamos de explicações. É uma ânsia natural da condição humana, essa necessidade por explicações, essa vontade de buscar conhecimento,
de querer entender o motivo das coisas, e foi esse basicamente o motivo pelo qual saímos das cavernas e pintar nas paredes e matar mamute e comer a carne deles ali, e é louco, é louco. Enfim, e o objetivo e o problema do regresso, ele busca fornecer um fundamento lógico para o conhecimento humano. Então, qual que é o primeiro conhecimento que nós temos para fundamentar todo o conhecimento humano, né? Um dos grandes exemplos é quando nós falamos a frase Sócrates é mortal. Por que sabemos que Sócrates é mortal? Porque Sócrates é um homem. Por que sabemos que Sócrates é um homem? Porque todo homem nasce de uma mulher e Sócrates nasceu de uma mulher. E por que sabemos que nascemos de uma mulher? E assim por diante, né? O questionamento vai indo. Então, sempre tem essa questão, né? Todo conhecimento deriva de outro conhecimento anterior. Então, que nem, por exemplo, o ponto mais curto entre... A menor distância entre dois pontos é uma reta. Hoje em dia tem teorias da física que já dizem o contrário, né? Nós não temos, enfim, uma comprovação concreta disso, mas já dizem que o caminho mais curto entre dois pontos é uma curva, porque você contorna a membrana espacial, e é umas coisas que eu realmente não entendo. Eu li a teoria muito por cima e, sinceramente, eu fiquei boiando da mesma forma, porque, né? Enfim, todo conhecimento deriva de outro conhecimento, né? Então, a questão do problema do regresso é exatamente: existe algum conhecimento que não dependa de conhecimento anterior? A gente tem como conhecer alguma coisa sem precisar de uma fundamentação anterior e sem que isso leve a um regresso de conhecimento infinito? É a mesma questão da origem do universo, né? Quando a gente pensa, como que surgiram os humanos, né? Os humanos evoluíram dos macacos. Ok. E como surgiram os macacos? Como sabemos que os humanos evoluíram dos macacos? Porque nós temos provas arqueológicas de ossadas que são estado transitório entre o macaco e o homem em determinadas espécies de macaco, que acabaram tendo mutações, e essas mutações foram levando ao homem e a sua evolução. Tá. E da onde que veio o macaco? Então, né? Já que nós temos essa prova, temos esse fundamento lógico para sabermos que o homem evoluiu do macaco, da onde que veio o macaco? O macaco já é uma evolução de tal dinossauro, de tal outro animal, porque também temos provas arqueológicas a respeito disso. Ok, e esse bicho veio da onde? Isso veio da onde? Isso veio da onde? E daí chegamos lá no primeiro protozoário que nasceu da sopa primordial, lá que estava cozinhando no início do mundo. Tá. E da onde que veio então essa sopa primordial? Ela veio das altas temperaturas e das mudanças constantes do mundo, até seu resfriamento e das condições de vida serem possíveis. Tá, e de onde que veio o mundo? O mundo ele veio da formação de rochas espaciais que foram se colidindo e se juntando, e criou um núcleo de magma ali. Tá, isso veio da onde? Isso veio do Big Bang e não sei o que. E da onde que veio o Big Bang? E da onde que veio essa coisa que veio o Big Bang? Então aí que está o problema do regresso. Qual que é o primeiro conhecimento, né? Qual conhecimento que nós temos que não depende de algum outro conhecimento? Sabe? O problema do regresso é exatamente essa questão, a questão de saber, afinal de contas, existe algum conhecimento puro? E é isso que vamos estudar. Teorias. Fundacionalismo. Os fundacionalistas, eles dizem que existem
conhecimentos fundamentais. Obviamente, até pelo próprio nome dos teóricos, né? Podemos entender isso. Deixa eu só abrir aqui uma outra notinha minha. Do problema do regresso. Então, né? Os fundacionalistas dizem que existem conhecimentos fundamentais, né? Então, se todo conhecimento, vamos analisar, deriva de um ponto A, de uma proposição até uma definição, então talvez essa cadeia comece com uma crença que é justificada, mas que não é justificada por outra crença, né? Que são basicamente crenças básicas. Então, toda crença, tudo deriva de crenças básicas, né? Então, o fundacionalismo é uma forma de escapar do argumento do regresso, dizendo que tem conhecimentos, temos crenças básicas que não precisam de uma justificação anterior, né? Então, aqui, basicamente coisas que não fazem sentido você perguntar uma... Calma. Eu tava com um pouco de... Pronto, me sinto melhor. Enfim. Basicamente, o que os fundacionalistas dizem é que, olha, conhecimento a priori. Lembram disso, gente? Lembram do que o Kant falava lá, conhecimento a priori? Tem coisa que não tem por que você explicar com uma justificativa anterior. Né? São coisas que são verdadeiras por si só, né? Isso que o Kant já defendia na sua tese de conhecimento a priori, né? Então, é uma crença de que a cadeia de justificação começa em um conhecimento a priori, que você não precisa justificar ele anteriormente a isso, né? Da mesma forma, os próprios sistemas éticos das pessoas, a natureza do ser humano, isso são tudo conhecimentos, isso são tudo crenças básicas, elas não vão depreender de algum outro conhecimento, elas não vão exigir algum outro conhecimento, né? E a defesa do fundacionalismo é justamente essa, né? Que existem determinados conhecimentos básicos, basicamente você volta lá, volta duas casas, lê Kant de novo e entende do que eu estou falando, cara, por favor, né? Isso é o fundacionalismo. Aí nós temos o coerentismo, né? Basicamente, né? É a questão de conhecimentos coerentes. E o que isso quer dizer, né? Os coerentistas, eles primeiro dizem, não, é que vocês estão pensando num sistema linear e o conhecimento ele não é linear, né? Não existe uma cadeia de causa e efeito para o conhecimento, e sim o conhecimento ele é circular, né? Ou seja, ele existe dentro de um sistema, dentro de um cosmos de conhecimento. Então, eles basicamente defendem que há uma lógica que se justifica perante o sistema de crenças em que a proposição está inclusa, como vocês podem ler aqui, né? Enfim. E isso é a única forma de uma ideia ser justificada. Ou seja, né? Se tal crença está dentro de um sistema com outras crenças que a suportam,
que dão apoio e que se interrelacionam entre elas, aí aquela crença é justificada, aquela ideia é justificada, né? Então, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei da origem do indivíduo, né? Você tem uma crença de que evoluímos de poeira cósmica, porque você tem uma série de outras evidências de sistemas e é como se você pensasse numa constelação. Você tem várias estrelinhas que vão fazendo interconexões entre elas e ideias, e você chega a uma ideia fundamental a respeito de determinado aspecto daquilo, né? Então, em vez de você ter uma cadeia, pense numa teia, né? Você tem aqui, eu vou usar agora meus incríveis talentos de desenho para desenhar uma teia. Então, pá. Então aqui você tem pá. E aqui você tem uma teia de conhecimento que vai se expandindo, pá. E pense que cada um desses nódulos, dessas coisinhas, ela representa, cada pontinha aqui representa um argumento desse sistema de crenças que vão se auto-justificando, né? Então, você pode ver que não tem uma crença central aqui, mas sim uma série de conhecimentos que vão se interrelacionando aqui e se tornando um sistema coerente de crenças que se justificam entre si. Então, isso é uma das coisas que, inclusive, são mais interessantes nessa discussão, né? De você conseguir analisar determinado conhecimento dentro do sistema que ele está incluso. Não adianta você querer analisar a teoria da evolução numa perspectiva criacionista. Não faz sentido, né? No entanto, e os conhecimentos que derivam de experiência e não de crença? Como, por exemplo, pontes caem, né? Você teve a experiência de um dia estar atravessando uma ponte, ela quebrou e você caiu e se machucou muito. Então, isso vem de experiência, né? Vamos dizer que você está numa sala totalmente escura, assim, né? Aí, acende a luz e você vê uma cama, né? Lá. Então, basicamente, você passa a ter uma crença baseada na experiência. Tem uma cama nesse quarto, né? E o quarto volta a ficar completamente escuro, né? Então, não tem um sistema de crenças que justifica aquilo. Tem, basicamente, uma experiência concreta. Mas, que existem uma série de objeções, principalmente com relação de que isso acaba se tornando uma lógica circular. Eu acredito nisso porque isso baseia nisso, que baseia nisso, que baseia nisso, então você acaba voltando, né? Então, o sistema, ele, em vez de ser uma teia, tem gente que acredita que ele é só uma série de voltas e voltas em cima do mesmo ponto, né? Enfim, existem também, eu não coloquei aqui nos slides, e isso acabou sendo uma falha minha, o infinitismo, né? E o ceticismo. Lembram dos céticos lá da Grécia? Pois é, aquele povo bacana. O infinitismo, ele é bem simples. Ele basicamente diz que essa cadeia de justificativas é infinita. Porque eles acreditam. Não tem por que procurar uma justificativa para as coisas. Porque se a gente for ficar procurando, a gente vai
regressar infinitamente, a não ser que você entre num sistema metafísico de crenças e você acabe justificando ultimamente isso com um motor imóvel, por exemplo, né? Que basicamente é uma das explicações mais simples. E muitas vezes, quando a gente está falando de origem das coisas, é a explicação mais coerente. Porque até que, provado em contrário, até que a ciência dê alguma prova mais concreta a respeito disso, toda origem, tudo deriva essencialmente da causa encausada, né? Você precisa de uma causa encausada no começo de um sistema de crenças para justificar aquela crença existir, né? E daí nós temos o ceticismo, que basicamente é uma negação dessas três respostas, da resposta coerentista, da resposta fundacionalista e da resposta infinitista, né? Porque os céticos dizem que nenhum conhecimento pode ser justificado sem qualquer dúvida, para começo de conversa, né? Já dizia o próprio Sócrates lá, só sei que nada sei, então eu não tenho como ter uma justificativa concreta para absolutamente nada, né? Agora, lembre-se que o ceticismo não é negar como as coisas aparentam ser. O ceticismo é questionar qualquer crença excessivamente injustificada, né? Mas as impressões... É que é aí que tá. As impressões sensoriais não podem ditar o nosso conhecimento, segundo os céticos, né? Por isso que o uso da racionalidade é muito importante, né? Principalmente porque se nós podemos duvidar de nossos sentidos, podemos duvidar das nossas experiências sensoriais, nós podemos duvidar de qualquer conhecimento que derive delas, né? E isso eu expliquei lá quando eu falei sobre os céticos. Enfim, a grande vantagem do ceticismo nesse sistema é justamente analisar é fazer uma investigação contínua, né? É você nunca parar de estudar, de analisar determinados aspectos, de buscar cada vez mais e mais conhecimento e dessa forma alcançar uma fagulha da verdade absoluta, né? A grande qualidade de um pensamento cético é justamente essa, é você buscar cada vez mais e mais conhecimento que dê uma base concreta para qualquer coisa que você esteja estudando, né? E isso basicamente resume a questão do problema do regresso, né? Então, eu agradeço a sua atenção, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.